necessidade de acontecer. Ele só precisa de alguém que acredite. Se a gente acreditar em tudo que é preciso se fazer, vai acontecer. Porque Deus nos deu essa autoridade. Deus nos permitiu sonhar e usar a fé para que isso aconteça. Então que a fé de vocês permaneça firme e inabalável. Porque não vai ser uma tribulação, não vai ser uma circunstância que pode mudar a sua fé. É ao contrário, né? É a sua fé que tem autoridade para mudar essa circunstância. É a sua fé que tem autoridade para que você vença a tribulação, para que você vença a tempestade. Amém? Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Lucas, capítulo 7. Nós vamos falar aqui de alguém que... Nós vamos falar de alguém que manifestou aqui a sua fé. Lucas, capítulo 7. Vai começar do... A gente vai falar de alguém também que, de uma certa forma, demonstrou a sua fé diante de todos. Amém? Vocês acharam aí? Lucas 7. Quem quiser olhar aqui na televisão. Se você puder deixar um leãozinho aí. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando, tá? A minha tem um título aqui, ó. Um centurião demonstra a fé. De alguém tá diferente aí o título? Um oficial romano demonstra a fé. Vamos lá. 7, do 1 em diante está escrito assim. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto de casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra. Fala assim comigo, mas diga. Uma palavra. Uma palavra. E aqui diz assim: e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vai, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo restabelecido. Amém? Glória a Deus. Quem era esse homem? Esse homem era um cara de autoridade. O que era um centurião? Um centurião é um oficial romano que tomava conta de um exército de 100 pessoas. Era um homem que sabia o que era autoridade. Só que ele tinha um soldado dele, um servo dele, que ele amava muito. Só que esse servo estava doente. E ele, por se indignar tanto com a doença desse servo e querer ajudá-lo, ele foi atrás de quem poderia ajudá-lo, que era Jesus. Mas ele sabia que ele não era digno de buscar essa ajuda, de que ele não poderia fazer isso. E o que ele fez? Ele enviou soldados, ele enviou líderes religiosos. Pessoas que eram, entre aspas, né, da mesma autoridade que Jesus, para poder pedir esse favor a Jesus. Quando chegaram diante de Jesus, pediram o favor e tentaram justificar o favor. Ele merece que o Senhor o ajude, porque Ele nos ama. Ele construiu uma igreja para a gente, Ele merece o seu favor. Jesus não ligou para isso, Jesus já iria ajudá-lo. Porque o coração de Jesus não é voltado pelo que a pessoa pode oferecer para Ele, mas sim pelo arrependimento, pela sinceridade e pela inocência que é no coração. E Jesus decide ir. E quando Jesus está próximo da casa, esse soldado centurião, sabendo, ele envia outros amigos e fala para ele não se incomodar. Eu não fui ao encontro dele, eu sendo uma autoridade, porque eu não sou digno. Então como que eu vou receber ele debaixo do meu teto, aqui na minha casa? Eu não posso. Fala para ele que não precisa. Se ele falar uma palavra só, eu sei que tudo isso vai ser mudado. E talvez a gente ouça essa história e a gente fala, poxa, mas o que tem a ver com hoje em dia?
O que isso pode servir de referência para a minha vida? Pois bem, existem pessoas que são no nosso meio, no seu coração, que precisam dessa cura, precisam dessa ajuda, precisam de alguém que interceda por ele, precisa de alguém que vá se colocar na brecha e atrair a Jesus para essa pessoa. Sim ou não? Então hoje é como se nós fôssemos esse centurião. E aí eu te pergunto, tem alguém que precisa dessa intercessão sua com Jesus para receber algo, sim ou não? Precisa. E o que nós devemos fazer? Clamar a Jesus, demonstrar a nossa fé e falar, Senhor, mesmo que eu não sou digno de ser uma autoridade. Quer dizer, nós que recebemos a Jesus, fomos lavados e remidos dos nossos pecados, mas nós não somos dignos ainda, porque foi a graça dele que fez isso. Então nós, qualquer um daqui, ó, não era digno de ter Jesus debaixo do seu teto. Nenhum de nós era digno de ter Jesus no coração. Porque não é pelo que a gente pode fazer, mas é por quem ele é. Então, de dignidade por dignidade, nenhum aqui poderia. Mas mesmo assim, Jesus veio e nos transformou. Então nós já sabemos que nós não podemos. Mas nós agora temos uma autoridade e conhecemos um Jesus que pode mudar a vida dessas pessoas. E a minha pergunta é, quem que a gente vai mandar para que Jesus venha resolver esse problema? Será que a gente vai procurar líderes religiosos? A gente vai procurar o líder da célula, a gente vai procurar o pastor, vai procurar o apóstolo, vai procurar um semideus, vai ir lá e resolver nosso problema? Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia, do nosso quarto, de onde nós estamos, nós podemos fazer esse pedido a Jesus. Só que Jesus continua querendo ir e entrar nas casas. E o que é a casa? Quem é a casa de Deus? Somos nós. Jesus continua querendo ir e entrar no coração dessas pessoas e mudar a vida deles, mudar a história deles, para que eles sejam diferentes. Só que precisa de alguém que possa fazer essa ponte. Porque quando tiver alguém que faça essa ponte, que tenha coragem de demonstrar a sua fé, nós vamos fazer a mesma oração que ele fez aqui. E vamos falar, Senhor, nós sabemos que somente uma palavra, se o Senhor der uma palavra, essa situação não vai ser mais a mesma. Milagres sobrenaturais aconteceram com Jesus dando uma palavra. Jesus vem andando sobre as águas e Pedro fala, Senhor, se é tu, manda que eu vá contigo. O que Jesus disse? Vem. Tem um caixão passando na frente da comitiva de Jesus e os seus discípulos, e uma mulher chorando. Jesus olha para ela e fala o quê? Não chores, não chores. Aí ele põe a mão no caixão e fala o quê para o menino? Levanta. Ele chega diante de um túmulo do morto que está há 4 dias. O que ele fala? Sai para fora. Uma palavra, uma frase que seja, mudou a história de todo lugar por onde ele passou. E qual foi a palavra que mudou a nossa vida? Ou frase, qual foi que mudou a nossa vida? Está consumado. Quando Jesus disse está consumado, ele deu a oportunidade da nossa vida ser totalmente mudada, ser totalmente diferente. Só que quando nós lidamos com pessoas, a gente acha que as pessoas é difícil. A gente acha que as pessoas não querem. A gente acha que a gente precisa de uma estratégia sobrenatural para atingir essas pessoas. A gente acha que para a gente derrubar essa barreira que tem, a gente precisa fazer muitas coisas. Não. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter prática. Porque se a gente fizer isso, a barreira, quem se encarrega de derrubar toda ela? Jesus. Através do Espírito Santo. Então não existe pessoas difíceis. Não existe pessoas duras. Não existe pessoas com coração de pedra. Já ouviu isso? Esse cara tem um coração duro, um coração igual uma pedra. Jesus ele disse que ele removeria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Por quê? Porque não é impossível para ele. Então o que nós precisamos fazer? Demonstrar a nossa fé. Diante de quem? Das pessoas e de Jesus. O centurião ele não só mostrou a fé que ele tinha para Jesus, mas ele mostrou diante de todos, porque ele falou para o líder religioso, vai lá e fala para ele que o servo está doente. Aí o cara foi e voltou. O cara foi e está voltando com Jesus. Quer dizer, ele já tinha demonstrado uma fé porque ele era romano. Ele não era um judeu que tinha a fé como base. Porque os romanos já acreditavam em outras coisas. Mas ele já demonstrou uma fé ali que ele falou, chama Jesus. Jesus vai resolver. O primeiro ato de demonstração de fé. O segundo, quando Jesus vem chegando, ele fala assim, não, manda outros caras lá e fala, eu não sou digno de receber ele aqui.
Fala para ele que não precisa se incomodar, é só ele falar uma palavra. E mais uma vez ele demonstra a fé diante de todas as pessoas e diante de Jesus. Ao ponto de Jesus olhar e falar assim, nem Israel, onde é o berço da fé, onde todo mundo vê Deus, onde todo mundo viu os milagres de Deus, nem Israel, eu vi alguém com a fé dessa. A fé dele foi tão grande que Jesus só falou para ele, então vai. Quando chegou lá, como que estava o servo? Curado, restabelecido, pronto para a batalha. Se nós acreditarmos e demonstrarmos a nossa fé diante das pessoas e diante de Jesus, vai ser uma palavra. Senhor, que ele seja liberto. Quando a gente chegar lá, ele vai estar restabelecido. Senhor, eu preciso de uma palavra. Que o coração dele se converta. Quando a gente chegar lá, essa uma palavra Jesus vai enviar. E quando nós chegarmos lá, ele está restabelecido. O que nós precisamos entender? Que a vida de pessoas foi confiada a nós. Tem pessoas que só vai ser salva através da sua vida, de mais ninguém. Através da sua, da minha, da dele. Não, mas a gente pode orar, a gente pode fazer o que quiser. Tem pessoas no mundo inteiro orando, agora, nesse momento. E isso contribui para que o corpo de Cristo possa se manter vivo. Mas Jesus chamou cada um com um propósito especial. Tem pessoas que elas vão se converter quando me ouvir falar, porque vão se adaptar com o meu jeito. Tem pessoas que vão me ouvir falar uma vez e nunca mais vão querer me ouvir. Por quê? Porque cada um vai servir para o seu propósito. Então, se a gente compreender isso, vai ser muito mais fácil. A nossa família, ela pode ser mudada através das nossas atitudes. O que a gente precisa fazer diante da nossa família? Demonstrar fé. Assim como foi dito alguns tempos atrás, não negocie. Você não negociar a sua fé não é só você estar presente em todos os cultos, em todas as coisas. Porque se você só estiver presente, já não vai fazer diferença. O seu coração tem que estar desejoso por isso. O seu coração tem que ser como se fosse um tanque de um carro. Onde você chega na igreja e através da presença do Espírito Santo, ele vai te abastecer para que você continue a sua jornada.